Muito bom. Eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara Municipal de Ovar, senhor Salvador Malheiro Ferreira da Silva, que tem também um rico patrimônio, não da humanidade, mas nosso também. Por favor, doutor Salvador. Muito obrigado. Eu começo naturalmente por cumprimentar todos os presentes, agradecer muito o convite que me foi formulado na pessoa do Dr. Vitalino Canas. Um abraço muito sincero para toda a comunidade brasileira aqui presente, dizer que é um orgulho, uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje, sobretudo numa mesa com tão ilustres companheiros. O Dr. Basílio Horta é alguém a quem o país muito deve, o nosso Estado Democrático muito deve. O Rio de Janeiro é uma cidade referência do mundo e, portanto, é um privilégio poder estar aqui na mesma mesa que o prefeito do Rio de Janeiro, assim como o Alexandre Bianchini também, dessa grande empresa brasileira. Eu vou direto às questões, vou dar aqui a minha visão, espero não defraudar as vossas expectativas e queria começar precisamente por deixar aqui duas notas prévias. Eu creio que os presidentes de Câmara, os prefeitos, aqueles que têm o privilégio de representar o povo, muito mais do que a sua esfera de competências que está escrita na lei, têm aqui um dever de ser verdadeiros agentes de desenvolvimento económico, social e também da promoção da sustentabilidade ambiental. E é nesse contexto que nós temos que ter essa abrangência maior de saber que a responsabilidade em cima das nossas costas é maior. Por outro lado, ao nível dos modelos de governança, há uma evolução que é patente e é demasiado evidente e é uma evolução que eu defendo muito. Acabou aquele modelo autoritário de verdadeiro chefe, os modelos de gestão das câmaras municipais e, presumo eu, das prefeituras também, deve tender muito para um modelo participativo, de responsabilização dos nossos colaboradores, de delegar competências nos nossos serviços, de premiar quem merece, de penalizar quem não cumpre, tentando responsabilizar todos até nos processos de decisão. E dito isto, nós estamos aqui para falar de um problema que é de importância maior para a humanidade. É um problema à escala global, mas este é um lugar comum, mas que só pode ser resolvido com a ação local. E essa ação local direciona de imediato para os municípios, mas deve ir mais longe, deve ir para a escala mais fina possível. Eu diria mesmo que é um imperativo daqueles que vivem hoje de tentar combater as alterações climáticas. E nesse contexto é nossa obrigação fazer aquilo que está ao nosso alcance. Estamos em presença de uma verdadeira revolução, na minha humilde opinião. E, portanto, todos nós ouvimos falar da necessidade de combater as alterações climáticas e temos essa ambição de atingir a neutralidade carbónica. Eu também a defendo muito. Agora temos que saber como lá chegar. Se é de uma forma fanática, que nos vai obrigar a ter os hábitos, o nosso cotidiano do século passado, descurando aquelas que são as nossas condições de conforto a que já estamos habituados, ou se deve existir um bom senso entre os vários vetores da sustentabilidade, que é a economia, a questão social e a questão ambiental. E naturalmente que eu defendo, e penso que as pessoas todas de bom senso defendem essa via de nós não sermos fanáticos e de olharmos para as questões ambientais, não apenas sob o ponto de vista da sua proteção, mas também da sua valorização. Eu acho que a economia tem muito a ganhar com boas práticas ambientais. Mas aquilo que eu aqui queria deixar como principal ideia é o facto de nós termos um objetivo futuro, mas para podermos atingir esse objetivo, o primeiro ponto é precisamente medir. Não há nenhuma forma de gerir sem medir.
E, portanto, nós temos que ter a capacidade de monitorizar a cada instante aquela que é a realidade de cada comunidade, de cada território, e depois dessa fotografia inicial, desse diagnóstico inicial, ter a ambição, a coragem de estabelecer metas que devem ser ambiciosas, mas realistas, mas com essa consciência de nós termos a necessidade de ir monitorizando ao longo do tempo e, se necessidade houver, alterar o modelo inicial e alterar essas próprias metas. Mas, como eu estava a dizer, tratando-se de uma revolução, porque na minha ótica isto é mesmo uma revolução, ela só terá sucesso se houver o envolvimento das pessoas. Se não houver o envolvimento das pessoas, nunca iremos conseguir atingir isto com a tal ação local, que tem que entrar dentro da nossa casa. E nós conhecemos bem as nossas comunidades. As nossas comunidades, para estarem motivadas, precisam que exista prémio. Ou, por outro lado, precisam que exista uma penalização para quem não cumprir. E, portanto, eu sou muito defensor de nós, à escala local, de termos esse envolvimento das pessoas não só na sua participação nos nossos modelos de governança, mas também com a capacidade de poder premiar, por exemplo, aqueles agregados familiares que têm boas práticas ambientais, daqueles que não têm boas práticas ambientais. E nós, à nossa escala, dentro do nosso quadro legal, já temos a capacidade de poder fazer. A neutralidade carbónica pode ser atingida, não há muitas formas de o conseguir, mantendo os níveis mínimos de conforto que nós estamos habituados. O nosso Presidente de Sintra já deixou aqui 4 ou 5 linhas, aliás, Sintra é um exemplo, mas nós temos que apostar nas renováveis, nós temos que apostar na eficiência energética, nós temos que apostar numa boa gestão de resíduos. Então, por que não, nós, enquanto Presidentes de Câmara, nós, enquanto dirigentes locais, porque é que não podemos premiar quem tem, ao nível da construção da sua casa, uma boa qualidade que vai dar origem a uma boa eficiência energética, que vai dar origem a que as necessidades de aquecimento ou as necessidades de arrefecimento tenham que ser menores. Vão dar origem a potências das máquinas de climatização de menor dimensão. E nós podemos fazê-lo. Nós podemos fazê-lo porque somos nós que decretamos a taxa do imposto municipal sobre imóveis. Por exemplo, essa é uma forma de nós podermos segregar ou discriminar pela positiva os agregados, as pessoas que têm boas práticas ambientais. Da mesma forma que ao nível da recolha seletiva de resíduos, que é algo que todos nós estamos a dar o máximo, e Sintra também está a dar o máximo, nós em Ovar estamos a dar o máximo, e, portanto, nós depois temos que ter a capacidade de poder premiar as pessoas que, nas suas casas, já fazem a recolha seletiva de resíduos, por forma a que nós possamos ir ao encontro das metas europeias que nos foram impostas, e muito bem, para nós seguirmos até à neutralidade carbónica, têm que ter a possibilidade de pagar menos. E é isso que nós estamos a tentar implementar. Nós, em Ovar, temos essa ambição realista de atingir a neutralidade carbónica em 2030. Nós sabemos quanto é que emitimos neste momento. O município de Ovar neste momento emite cerca de 200 mil toneladas de CO2 por ano. Tem uma zona florestal bem consolidada e sabemos quanto é que é o sequestro de carbono nesses hectares de floresta. Temos traçado na nossa linha de ação até 2030 uma série de investimentos envolvendo aquilo que é a iniciativa privada, porque nós não devemos ficar nas nossas esferas de competências que estão balizadas na lei e devemos tentar envolver a iniciativa privada, criar as condições para que os investidores se sintam bem ao nível de investimentos energéticos, usando fontes de energia renováveis. E, portanto, nós com esse plano de ação temos o objetivo de chegar a 2030 e ter a neutralidade carbónica.
Naturalmente que estamos a apostar numa mobilidade suave, temos condições muito boas, um terreno plano, mais de 60 km de ciclovias, estamos a promover tudo isso, mas estamos constantemente a monitorizar. Nós sabemos que em cada semáforo que nós colocamos para impedir que os carros entrem dentro do centro da cidade, qual é a redução de emissões de dióxido de carbono que nós vamos conseguir. Nós, como toda a gente sabe, um carro com motor de combustão interna emite por cada quilómetro 100 gramas de CO2. Ou seja, tem que haver aqui a preocupação de saber quantificar, de saber qual é a consequência de uma determinada obra que nós fazemos, passado 1 ou 2 ou 3 anos, quanto é que foi a redução de emissões de dióxido de carbono que nós conseguimos obter. Porque se calhar aquilo que nós estamos a conjecturar em fase de projeto, em fase de concepção, depois não se aplica na realidade. E portanto aqui, aquilo que eu queria deixar agora para terminar, é que estamos aqui naturalmente com uma plateia de índole ou de competência mais jurídica, naturalmente que aqui eu creio que tem que haver aqui um esforço grande também do lado do setor da justiça, de poder acompanhar também tudo isto. E eu acho que deve ser feito um esforço, eu sei que não é fácil, designadamente ao nível dos crimes ambientais. Os crimes ambientais, atualmente, e que são de uma gravidade enorme, eu estou a falar daqueles os mais graves, a maior parte deles termina depois naquela consideração de que, afinal, o crime compensa. Porque é extremamente complicado, em sede de juízo, fazer-se prova daquilo que aconteceu. E depois também os chamados vícios que toda a gente que se está a defender consegue aplicar e depois dá origem a que as pessoas cheguem à conclusão que se calhar vale a pena, não tem problema nenhum em nós depositarmos uma série de resíduos de construção e demolição debaixo da nossa terra, porque depois não há nenhuma consequência. E, portanto, isso tem que acabar. E nós temos que ter uma justiça célere, equitativa, que permita evitar esse estado de considerações. Por outro lado, ao nível daquilo que é a nossa esfera de competências à escala local, tem que haver, naturalmente, uma flexibilização daquilo que são os procedimentos de execução administrativa, para fazer com que aqueles que cometeram pequenos crimes possam, com enorme facilidade, repor a sua legalidade. E, portanto, eu deixo aqui estas duas notas, mas, no meu ponto de vista, só poderemos atingir a neutralidade carbónica à escala global se todos nós tivermos a consciência que depende da ação de cada um de nós, e tem que haver a coragem de se premiar quem faz bem e de penalizar quem faz mal, porque essa, na minha opinião, é a única forma de nós podermos motivar as pessoas. Muito obrigado.